Boa noite, Cris. Boa noite, Roberto. Consciência empresarial, um pouquinho atrasado hoje novamente, mas estamos testando esse novo horário toda segunda-feira às 8h30 da noite. E aí, Cris, como você está? Muito bem, Ale. Curso do Roberto Zimmer, essa presença maravilhosa que vocês vão ter a oportunidade de conhecer. Boa noite, eu sou a Cristiane Maziero. Eu sou Alessandro Rubio. Nosso programa Consciência Empresarial, toda segunda-feira, interativa, 100% online, 100% digital. E vocês que já estão assistindo nosso programa, já comecem a compartilhar para que outras pessoas participem, mandem suas perguntas. E vamos lá, quem que é o Roberto Zimmer, Cris? Olha, o Roberto Zimmer é um grande consultor, um querido, um parceiro, que acompanha o nosso desenvolvimento também aí, né, nos cursos do Richard Barrett. E hoje nós falamos sobre a importância dos valores organizacionais na estratégia da ESA. Eu já vou direto para uma pergunta. Boa noite, muito bem-vindo. Boa noite. Obrigado por aqui, de ter vindo de São Paulo até aqui. O prazer é meu. E é com muita gratidão que nós recebemos você neste programa, porque nós somos ciência empresarial e é algo que você trabalha há muito tempo, né, Roberto? Formou em engenharia para trabalhar com máquinas, vai se especializa, faz todos os cursos, todas as especializações para trabalhar com seringal. Como que é isso, Roberto? Me explica que eu queria entender. Eu também não entendia. Eu estava comentando antes do programa, a gente estava batendo papo aqui, que a Cris me perguntou, mas por que você fez engenharia? Eu falei assim, porque na minha família todo mundo trabalhava na área técnica. Então eu também tinha que seguir essa mesma carreira. Coisa que eu descobri mais tarde, até alguns anos atrás, é que as coisas que a gente faz na primeira metade da vida, muitas vezes são para atender expectativas de outras pessoas. Setênios da antroposofia? Ou até Jung Sim, falava sim. isso. Primeira metade da vida, você quer ser o sucesso aos olhos dos outros. Na segunda metade é que você começa a fazer um mergulho mais profundo, juntar o que eu realmente quero realizar. O Barrett fala isso também, né? Só que eu fiz isso com 20. Então esse processo começou muito mais cedo para mim, mas sem eu saber. Então dentro da engenharia eu já comecei a sentir um incômodo, senti que meu lugar não era lá, comecei a estudar psicologia, adorei. Depois de ter me formado como engenheiro, fiz um mestrado em psicologia organizacional, várias áreas da linha da psicologia, até conhecer o Richard Barrett, que para mim juntou o trabalho de consciência com o trabalho de cultura, valores e liderança da empresa. Então é o que eu faço atualmente, que é ajudar pessoas, organizações, principalmente líderes, a se conectarem consigo mesmos. Para quê? Para poder entender qual é o propósito. Por que eles vieram aqui? Por que eu vim aqui? Por que você veio aqui? O Alexandre veio fazer aqui? Cada um de nós tem um propósito. E o que eu descobri, quanto mais amplo o seu nível de consciência, mais claro é o propósito que você tem. Se eu trazer isso para dentro das empresas, esse momento é fantástico. As empresas estão passando por uma grande crise. O país está passando por uma grande crise. Porque a gente não tinha clareza de valores e propósito. Então, no meio da crise, eu estou sentindo que algumas pessoas, algumas organizações estão se dando conta que essa crise tem um lado positivo. E é o resgate dos valores, é o resgate do propósito. E por que os valores humanos são tão importantes, continuando nessa linha que você está trazendo para a gente, dentro das organizações hoje, a cultura organizacional, Roberto? Porque na tomada de decisão, que é talvez o momento mais importante do dia a dia, principalmente de um líder, ele toma uma decisão com base em algum valor dele. Né? E esse valor vai definir a qualidade daquela decisão. Ela vai definir o impacto daquela decisão. Quando o líder tem consciência são os seus valores e aplica esses valores de forma consciente na tomada de decisão, o que acontece? Ele gera benefício para ele,
ele gera benefício para o funcionário, ele gera benefício para o cliente e para a organização como um todo. Quando o líder não está consciente desses valores, quais são os valores dele, geralmente ele é dominado por medos na hora de tomar uma decisão. E quando os medos pessoais do líder interferem na tomada de decisão, é esse o momento em que ele prejudica a si mesmo, prejudica a organização e mesmo a relação com o cliente. Que a gente diz que os valores podem ser positivos ou potencialmente ruins. Os valores podem ser apoiados pela confiança ou pelos medos. E o autoconhecimento do líder é que vai ajudar ele a separar o que são valores que vão ajudar a organização a crescer e quais são os valores que podem até prejudicar a evolução da organização. E o Barrett, ele fala também, né, que tanto os valores quanto as crenças diferem no comportamento ou ditam o comportamento de um líder ou de uma Completamente. pessoa. Diferença entre crença e valores, né? O valor ele não depende do contexto. Por exemplo, honestidade é um valor que você vai entrar em diferentes culturas com mais ou menos o mesmo significado. Agora, essa não. Né? Se 4, 5 pessoas com diferentes religiões estão conversando numa mesa, raramente existe um acordo. Ou se 4, 5 pessoas que torcem para diferentes times de futebol, se eles vão falar sobre futebol, também não tem acordo. Não tem consenso. Por quê? Porque é baseado em crença. Time de futebol, religião, partido político, eu acredito nisso. E quando a gente começa a discutir crenças, as pessoas, em vez de se unir, elas separam. Eu posso ter os mesmos valores e ter crenças diferentes? Isso é possível? Você pode ter os mesmos valores, você pode ter crenças diferentes, mas tomar uma decisão, se esses valores são realmente enraizados, você vai se alinhar comigo, se a gente tem valores iguais ou parecidos. Por exemplo, numa empresa, a coisa que a gente faz no trabalho de cultura, de valores, é mapear os valores da organização. Para poder definir quais são os valores mais importantes para aquela empresa. Porque os definidos, a ideia é que todas as pessoas, independente do nível hierárquico, têm decisões com base nesses valores. Isso cria o quê? Coesão. A ideia é estar o mundo indo na mesma direção. Qual é o benefício? Você soma esforços, não é? Quando está todo mundo indo na mesma direção, você está somando esforços. Chama-se de sinergia. Tá? Uma organização que não tem valores claros, não toma a decisão com base nos seus valores ou crenças. O que gera? Disfunção. Sim. Ou entropia, que é um termo que o Barrett gosta de usar bastante. Sim. Roberto, e assim, falando sobre esse alinhamento, né, na prática, como é que a gente pode isso? Né? Porque as pessoas têm realmente, cada pessoa tem o seu jeito, a sua crença, o seu valor. Né? Isso. E como é que leva isso para a prática de uma organização? A ideia é, a escolha dos valores é fundamental. Então, geralmente faz a pesquisa de valores, mostra o resultado para a direção da empresa, e aí a gente faz exercício para que a direção da empresa identifique quais são os valores centrais daquela organização, que a gente também chama de valores declarados. Aí a gente compartilha com o restante da empresa e percebe se existe um acordo, todo mundo de acordo que aqueles são os valores centrais. Uma vez definidos esses valores centrais, a ideia é que a partir daí todo mundo tome decisões com base nesses valores. A gente pode até medir isso. Por exemplo, traduzindo os valores em comportamento. Se você traduzir valores em comportamento, se colocar os comportamentos na avaliação, o que vai acontecer? Você consegue medir se cada pessoa, se cada líder está alinhado com aqueles valores. Não é possível? Sim, com certeza. E se você linkar a remuneração daquele líder ou daquele funcionário, você vai dar uma motivação para que alinhe com aqueles valores, com aqueles comportamentos. E como que a estratégia de uma organização entra aí? Porque a gente sabe muito bem, Peter Drucker disse, né, que a estratégia, a cultura de uma organização pode engolir uma estratégia. Não é Perfeito. isso? E como que a gente faz, por exemplo, para fazer essa conexão entre valores e estratégia?
Primeiro, você precisa avaliar qual é a estrategização e onde ela está focada. E aí você tem que medir a cultura, os valores atuais e perceber se os valores atuais estão alinhados com essa estratégia, se eles apoiam a estratégia. Como é que você sabe isso? É simples. Olhe para os valores e componentes e veja se eles apoiam os objetivos que estão dentro das estratégias. Geralmente isso não é feito. A maioria dos líderes não olham, né? A gente diz que a estratégia é o lado racional da organização. A cultura é o hemisfério emocional da organização. Se os dois estão alinhados, eles se apoiam mutuamente. Se eles não estão alinhados, aí cai na frase do Drucker. A cultura come a estratégia no café da manhã. Significa que quando o cara entra na empresa e vai aplicar a estratégia, significa buscar os objetivos, se ele não tiver apoio na cultura, que significa os comportamentos de todas as pessoas da empresa, aí isso não acontece. Agora, um líder ele é bastante responsável por isso, né? E diante de uma mudança organizacional, nós encontramos diferentes estilos de pessoas e de líderes. Você pode falar um pouco sobre isso? Sim. Roberto? O Barrett ele construiu um modelo de evolução da consciência que ele chama dos 7 níveis de consciência. A base da pirâmide é sobrevivência, relacionamento, autoestima, tá? Que é muito Maslow, necessidades básicas. Você precisa garantir a sobrevivência do indivíduo e da organização, bons relacionamentos e autoestima, que tem a ver com eficiência, produtividade, não é isso? E a quarta é transformação. É quando a organização já consegue investir em inovação, trabalho em equipe, tomada de decisões em consenso e assim por diante. No topo da pirâmide, nível 5, 6 e 7, você tem coesão interna, fazer a diferença e servir. Coesão interna é foco no propósito, nos valores, criar uma cultura forte. Nível 6, fazer a diferença é parcerias com indivíduos e organizações que têm valores e propósitos similares aos seus. E o último nível, servir, é responsabilidade social, ética, preocupação com futuras gerações e assim por diante. Quando você olha os 7 níveis, você vê que basicamente ele é um mapa de como é que índios e organizações evoluem se eles tiverem o apoio para fazer essa evolução. Tá? Quanto mais alto o nível de uma consciência do indivíduo e da organização, maior o bem-estar que ele sente, mais consciência ele tem do impacto das decisões no meio em que ele vive. Tá? Vamos supor que eu tenha uma equipe que tem uma visão nível 7, vamos supor, né, dessa que você descreveu, e um líder nível 1. Como que eu faço para lidar com isso? Eu vou emendar a sua pergunta, aqui está entrando aos pouquinhos. Pessoal, vocês que estão entrando, mandem suas perguntas. Aos poucos as pessoas estão chegando hoje, para quem está chegando agora. E o Rodrigo, que é o nosso... Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Rodrigo. Pensei em você quando eu fiz essa pergunta, viu? Quando uma organização não tem claramente definidos e compartilhados, que é o que você estava falando, toda interpretação de assuntos importantes ou problemas ficam a cargo das visões pessoais. Você também já ouviu isso? Isso. Isso não torna o ambiente confuso e muitas vezes contraditório? Acho que emendando com a sua pergunta. Sim, a gente consegue dar essa resposta juntando as duas. Sim. Pegando primeiro a pergunta dele, com certeza, você tem o que a gente chama de entropia. O que são a entropia? Se não existe uma direção clara, se não existem valores, cada um vai tomar decisão com base no seu sistema de crenças. O sistema de crenças do indivíduo geralmente está baseado no passado, não é? Crença está ligada a condicionamento. Muitas dessas crenças estão apoiadas por medos. Medos de não ter ciente, medo de não ser importante o suficiente, medo de não perder. Isso tem a ver com Maslow. Quando o ambiente está carregado desses medos, o que acontece? Entropia alta. Entropia alta, o que acontece? Baixo nível de produtividade e de conexão com as pessoas. Como é que a organização vai crescer e evoluir dentro de um ambiente? Não é possível. Não é? E pegando a tua pergunta, um líder nível 1, uma equipe nível 7, não é possível.
É porque, por exemplo... Essa equipe não é capaz de trabalhar numa organização. Se a gente for comparar, eu tenho vários líderes que ainda estão naquele estilo do chicote, Sim. de serem extremamente diretivos. Sim. E eu posso ter uma equipe que quer inovar, que quer transformar, que quer trazer uma forma diferente de olhar para aquele ambiente. Né? Eu percebe muito isso nas empresas que a gente atua, né, Lê? E essa pessoa querendo mudar essa estrutura, ela fica sem ar. Com certeza. Porque no ambiente diretivo, como que eu inovo se eu não tenho liberdade? Não há dúvida. O Barrett diz que a cultura de uma organização é um reflexo da personalidade, dos valores dos líderes. Sim. Então, se o líder tem um nível de consciência baixo, 1, 2 ou 3, ele vai definir a cultura daquela organização. Então, imagina que o líder é nível 3. Ele é centralizador, focado em resultados, não tem muita sensibilidade para trabalhar com pessoas, não envolve as pessoas nas decisões. O que acontece? As pessoas que têm um nível de consciência mais alta que o líder vão se desestimulando, vão ficando desmotivadas e com o tempo elas saem da empresa. Por quê? Elas devem sobreviver dentro desse ambiente, dentro dessa cultura. Então esse líder ele desestimula pessoas que têm um nível de consciência mais alto. Você já teve algum caso que você encontrou esse tipo de ambiente no seu diagnóstico e conseguiu mudar a coisa, conseguiu mostrar para essa liderança que se ela fosse um pouco mais flexível, ela permitisse um espaço mais de relações de confiança, Sim. Ela conseguiria ter melhores resultados? Eu acho que quando a gente faz a pesquisa de valores, ela é tão clara, né, nos seus resultados, porque ela mostra quais são os valores, quais são os dos funcionários pessoais e qual o nível de consciência dos funcionários dessa empresa. Aí os 10 valores mais importantes da cultura atual da empresa e o nível de consciência em que ele está hoje. E os 10 valores da cultura desejada. Onde é que a organização gostaria? Quando eu apresento isso para os líderes, fica óbvio onde nós estamos, onde a gente quer ir. Isso funciona como um estímulo para aqueles líderes que têm visão, que têm abertura, que percebem os ganhos que eles podem ter com a mudança de cultura, mas às vezes muitos líderes olham e não percebem a vantagem né, de fazer essa transição da cultura atual para a desejada. Depender muito do momento da organização e da abertura do líder para o resultado desses valores. Então a gente leva a notícia, sugere possibilidades, sugere mudanças, mas livre-arbítrio, né? Cada um de nós tem livre-arbítrio e o líder da organização também. Você não consegue fazer a mudança de ninguém, nem de um líder de uma empresa. Então o que a gente faz é um trabalho de motivação, de inspiração, de mostrar que a metodologia é realmente que ela tem um poder intrínseco se a pessoa quiser fazer a mudança. Então eu já vi exemplos positivos né, de mudança a partir do diagnóstico, mas também vi empresas que decidiram engavetar o resultado da pesquisa. Então eu tenho os dois exemplos. Né? Sobre metodologia, sobre a metodologia, você já falou sobre tomada de decisão. Eu gosto muito da Fugart, fala sobre isso. Né? Mas vamos tentar colocar para o pessoal internauta essa questão da tomada de decisão. Você trouxe questões agora em relação ao condicionamento, né, passado, em relação ao futuro. Fala um pouquinho sobre isso que é bacana. A tomada de decisão ela pode ser feita de forma consciente, compartilhada, consensual, aberta. Né? Quer dizer, se eu tenho uma decisão, eu como líder tenho uma decisão importante a tomar que vai afetar toda a organização, eu quero ter perto de mim o maior número de pessoas que discutam comigo, conversem, não é? Acho que isso que é bacana, porque aí, quanto mais as pessoas participam da decisão, mais elas se envolvem naquela decisão. Essa é a vantagem. Mas tem aquela questão do condicionamento. Quando a pessoa está com os valores ou vivendo, olhando só para trás, para o passado, e não busca dança. Aí ela não envolve as outras pessoas. Por quê? Porque ela está presa à crença de que a crença dela é melhor. E que a maneira dela de decisões é melhor do que de outras pessoas. Por isso que ela centraliza, ela controla, ela não permite que outras pessoas possam influenciar a decisão. Está no medo. E com a necessidade de provar
alguma coisa para o outro. Isso tem a ver com o passado. Geralmente essa pessoa carrega uma memória de que no passado ela falhou em uma atuação. E ela fica tentando provar na empresa atual, né, em que ela é o líder, os líderes mais importantes, que ela vai ter sucesso e que a crença que ela tem pode levar ele a ter esse sucesso e compensar o fracasso do passado. A memória de fracasso no passado. Mas a gente sabe que isso não funciona, porque decisões reativas reafirmam aquilo que você viveu, não constroem um futuro. E esse movimento, Roberto, assim, da pessoa tomar essa consciência, aí falando sobre consciência empresarial, né? Isso. Esse movimento é um movimento de mais terapêutico. Você já consegue ver, você é um terapeuta há 22 anos, né? Você já consegue ver essa terapia dentro das organizações? Não, a palavra terapia não é vista dentro das organizações. A gente tem falado mais em coaching. Eu sinto que o coaching é uma grande ferramenta para aumentar o nível de consciência dos líderes. A questão, muitas vezes, a autoliderança das empresas, ela não enfoca a questão da mudança de consciência. Ela está tão focada no dia, lucratividade, resultados, que ela não percebe a vantagem de você desenvolver as pessoas, ampliar o nível de consciência delas, para que elas se sintam melhor dentro daquela organização e aí sim se engajem. Porque aí tem a palavra engajamento. Como é que você vai chegar num ótimo resultado financeiro se existe engajamento das pessoas? E o que o Barry descobriu é que o engajamento está direto ligado ao nível de consciência da pessoa. Quanto mais alto o nível de consciência da pessoa, e mais liberdade ela tem de viver essa consciência dentro da empresa, mais engajada ela é. Então eu diria que um líder inteligente hoje em dia é aquele que dá oportunidade para a pessoa se desenvolver o máximo do potencial dela e criar espaço dentro da organização para ela viver esse potencial. Agora, eu acho que é bastante importante a gente diferenciar o que é coaching de terapia, né? Sem dúvida. Que é muito diferente. E eu gostaria que você, por favor, explique aos nossos internautas sobre isso. Aí tem muitas definições no mercado, né? A minha é bem simples. O coaching está focado em questões profissionais. Está muito ligado ao desenvolvimento profissional, resultado, desenvolvimento de liderança, transição também, né? E a terapia já é um mergulho mais profundo no nível pessoal, né? A busca de resolução de conflitos, principalmente ligado a relacionamentos, sintomas físicos e emocionais. Então, são dois caminhos que em algum momento se encontram, né? Mas eles partem de pressupostos diferentes. Uma terapia de longo prazo, um coaching já é mais curto prazo, e o foco é diferente. E o treinamento dos profissionais também é diferente. E eu tenho as duas formações, então eu posso falar um pouquinho sobre isso. Trabalhei muito tempo como terapeuta, né, na área psicológica. Já há 15 anos trabalho com empresas. Né? Às vezes eu uso algumas ferramentas da terapia coaching, mas só quando é necessário. Né? A gente sabe, por exemplo, até as melhores empresas de trabalhar, que as empresas que trabalham a gestão da cultura organizacional têm melhores resultados. Isso. A gente sabe disso. E nós estávamos falando que a maioria dos executivos estão mais focados na parte financeira do que efetivamente em tratar clima, cultura, exatamente, né? Valores. Nós até escutamos de um presidente de empresa, mas você quer abraçar a árvore, né? Não. Trabalhar com gestão da cultura não se trata de abraçar a árvore, é trazer resultados efetivos para as organizações. Com certeza. Né? E eu gostaria que você trouxesse um exemplo sobre isso, de como que você conseguiu, por exemplo, que você tem uma vasta experiência em trabalhar com gestão da cultura, sair de um ponto A para um ponto B, inclusive olhando para questões financeiras dentro da organização, melhores resultados. Na metodologia do Barrett, quando a gente mede os 7 níveis de consciência, um fala basicamente da questão financeira. O Business Needs Scorecard. Isso. Ele tem 7 áreas e uma delas é a área financeira. E lá a gente vê a empresa, na cultura atual e desejada, está focada positivamente nessa área ou não. E de que maneira a área financeira está relacionada com as outras áreas do Business Scorecard. Né? Tendo o retrato da atual e da desejada, ver qual é o foco atual da empresa
em termos de negócio e qual é o que ela poderia ou gostaria de ter. A partir daí, a gente mostra para os líderes e ajuda eles a criarem um plano de ação que busque o equilíbrio. Porque a resposta está na cultura atual e nem na desejada. Ela muitas vezes é uma somatória das duas culturas. Né? Como sempre, né? Não adianta ir para um extremo ou para o outro. Muitas empresas vão para só de olhar o financeiro e têm dificuldades. E outras empresas já tentaram só para o lado humano e também não deu certo. Né? Então, a importância de você trabalhar esse equilíbrio, né, entre o homem, desenvolvimento humano, e também o desenvolvimento das competências, né, o resultado. São muitas perguntas. Está tendo uma interação aqui, estava tentando ler que a Daniele fez um texto enorme aqui, mas vamos lá. Rafael Dourado, entrevista Ana, Zi, oi Cris, Ale, parabéns pela entrevista, obrigado Zi. Querido. Vanessa Patrocínio, que orgulho, um beijo, Van. Que delícia. Fábio Batista, Ale, parabéns, cada dia melhor, obrigado. Cláudia, parabéns pela entrevista. Mandem suas perguntas, vocês aí que estão dando os parabéns também. Mas antes de ler aqui isso da Dani, eu quero falar do Rodrigo aqui, mandou outra pergunta. Quais são os valores essenciais que uma organização deveria praticar para ter maior possibilidade de sucesso e resultados positivos no seu negócio? Bem relativo. Só para vocês terem uma ideia, quando a gente faz a pesquisa de valores usando o método Barrett, o gabarito eles têm entre 80 a 100 valores, que cobrem os 7 níveis de consciência, o que dá em torno de 8 a 10 valores por nível de consciência. Geralmente, cada organização, quando faz o seu mapeamento, o conjunto de valores que é importante para aquela organização é diferente de outras empresas. Com certeza. É como a personalidade dela. E é um momento também. Muitas vezes aqui os valores de uma organização são perenes, é para sempre, não é verdade. Por quê? Se o mercado muda, se os produtos mudam, se o cliente muda, você tem que mudar os valores. Você tem que se adaptar ao meio. Então, os valores, estratégia. Ele está alinhado à estratégia, dos objetivos e onde você quer a organização. Então, cada organização tem o seu jeitão, tem a sua personalidade, conjunto de valores específicos, que mudam de tempos em tempos. A gente faz a pesquisa de valores do Barrett, por exemplo, em 2017 para uma empresa, 2018 a gente sugere. Por quê? Porque se mudou o mercado, se mudou o cliente, vai aparecer mudança na pesquisa de valores. O que a gente vai ter que fazer? Usar os valores centrais daquela organização. Então, esse é um modelo dinâmico. Ele leva muitas variáveis. Porque o ser humano evolui, a empresa evolui, e espera-se que os valores também estejam adaptados a essa mudança. Né? Então, eu vou te dar um exemplo. A organização hoje tem vários valores, 3, 4, 5 valores, na base da pirâmide, nível 1, 2 e 3, sobrevivência, relacionamento, autoestima. A gente sugere daqui 2, 3 anos, ela coloque alguns valores aqui já no nível 3, 4 e 5. Por quê? Porque se ela ficar aqui no nível 1, 2 e 3 durante muitos anos, ela não evolui. O próprio líder, quando olha para os 7 níveis, ele fala assim, puxa vida, qual é o nosso desafio nos 3, 4, 5 anos? Aí eles começam a escolher de forma consciente valores nesse estágio de consciência. A gente diz que a escolha de valores é que nem pescar. Primeiro joga a isca, depois você vai atrás. Não é assim? Porque tem muita gente que fala e tem isso, né, de que assim, valores não mudam. Não é verdade. Não é verdade. Não é verdade. Os valores tem mudam. outra, né? Agora eu entendi aqui a pergunta da Daniele Thomas. Vou ler primeiro aqui o texto dela. Se são características que, em última instância, definem comportamentos, se as crenças são nossas pressuposições de verdade, constrói opinião, convicção. Ambos e crenças podem ser individuais ou coletivos, que é o que você falou, né? E têm suas origens no âmbito interno, mas exercem influência nos ambientes internos, pessoas, e externo, organizações. Como equalizar uma equipe e uma organização que possui margem antes, precisa encontrar o caminho do meio agora, para gerar resultados e expectativas depois. Toda essa dinâmica. Caramba! Poxa, novo. Dá para escrever um livro sobre isso. Crenças são baseadas no passado, no condicionamento que o indivíduo recebeu. Valores, quando você escolhe valores, você está escolhendo como eu quero o futuro.
Então, como cada pessoa tem uma bagagem, se a gente ficar discutindo essas, a gente vai discutir o resto da vida. Quais são as melhores crenças para essa organização? Enfim, a discussão não vai ter fim. Por quê? Cada pessoa que está em diferentes níveis de crença acredita em coisas diferentes. São de 7 diferentes visões de mundo. Por isso que o Barrett diz assim, escolha valores, porque valores aglutinam. Quando a gente fala em honestidade, ética, respeito, a gente começa a falar uma linguagem comum. Se a gente ficar discutindo isso, a gente não encontra essa linguagem comum. Por isso que ele fala, escolha valores, se comprometa com esses valores e faça com que os valores sejam o centro da tua decisão da organização. Isso gera alinhamento e coesão. Existe também pela metodologia do Barrett, né, que os níveis de consciência e liderança estão atrelados com idade. Né? Tem influência. Tem influência. Tem. Você pode falar sobre isso? Sim. E, na verdade, eles estão ligados aos 7 níveis de desenvolvimento psicológico. Né? Por exemplo, a área de sobrevivência, a gente vive 0 a 2 anos. 0 a 2 anos, o que o bebê faz é sobreviver, né? É mamar, né? Se alimentar, ele quer calor, ele quer abraço, se sentir seguro, de 0 a 2 anos. Se esse bebê foi bem apoiado, foi bem nutrido, ele não cria crenças limitantes de 0 a 2. Aí ele vai para o próximo estágio, que a gente chama de conformidade, de 2 a 8. Tá? Cada um desses estágios psicológicos, ele vai ser positivo mais tarde no desenvolvimento dos 7 estágios de desenvolvimento da liderança. A maioria dos líderes atravessa o nível 3. Existe uma estatística sobre isso? 80% não atravessa. É mesmo? 80% não chega ao nível 4. O nível 4 é o primeiro estágio real de liderança. Até o nível 3, o líder funciona ou como chefe ou como gerente. Mas essa estatística que você está trazendo é nível Brasil ou é mundial? Mundial. É mundial. A gente chama o nível 4, em termos psicológicos, a gente chama de individuação. Individuação é que você começa a descobrir quem você é, quais são as suas crenças e valores. Isso já é nível 4. Até o nível 3 é condicionamento. É o que você viveu com a família, os grupos em que você conviveu. Socializado, né? Socializado. Mas na prática, qual que é a característica desse líder que não passou aí do nível 3, né? Centralizador, não ouve as outras pessoas. Acredita que ele é o dono da verdade, não dá muito espaço para as pessoas se ouvirem, não escuta. E é o medo realmente de perder o poder, né? E o medo do poder. Né? E de não ser importante. Por isso ele força a liderança dele da chefia. Eu sou o chefe. Eu que mando. Não tem aquela frase famosa? Para quem pode, e obedece quem tem juízo. Isso é uma crença do nível 1, 2. Limitante, claro. Né? Então, liderança é a partir do nível 4. Qual é o primeiro passo para um profissional se tornar líder em termos de consciência? Os próprios medos. Que quando ele trabalha os próprios medos, ele está trabalhando o condicionamento que ele recebeu. Quando ele trabalha o condicionamento que ele recebeu de forma consciente, ele se doa. Ele se torna ele mesmo, ele se torna autêntico. Um líder só é líder autêntico. Existe a possibilidade de um líder ter chegado, por exemplo, no nível 6, mas ele ainda tem algumas amarras, Alguns 2, ainda 3. tem, é possível. Como que é isso? Como que a gente Porque deixa? a consciência, você não evolui, vamos dizer assim, você tem vários aspectos dentro de você, ou partes, né? Sim. Partes. A depois conta isso, essa história foi legal. Uma linha Psicologia nova dentro da das partes. psicologia diz que a mente humana é feita de partes, o que significa você não é um todo, o tempo todo. Em algum momento você age a partir de uma parte dentro de você que tem um nível de consciência, em outro momento você age a partir de uma outra parte que tem um outro nível de consciência. A pessoa que vai se tornando consciente, ela começa a se tornar consciente que ela tem várias partes dentro dela. Uma pode estar no nível 6, ser um líder extremamente elevado, e uma outra parte pode estar no nível 1 ou 2. Como é que você sabe?
pelo muito desafiador que ela vive no dia a dia. Sob pressão, ela pode Sob agir de outra pressão, forma. Então, por exemplo, se um líder que tem uma consciência elevada tem lá um medo de ser rejeitado. E aí, de repente, ele recebe uma avaliação de desempenho que mexe nessa questão. Aí, Aquele lado, a parte dentro dele que está no nível 6 desaparece, sai disso, né? E a parte que está no nível 2 vem para fora. Quem está do lado de fora se assusta, fala assim, nossa, o que aconteceu com o quem é camarada? essa pessoa? Né? E isso ele toma decisão por condicionamento, né? E aí, nesse momento, ele pode tomar uma decisão no nível 2 e no 6, em que ele funciona na maior parte do tempo. É isso que torna, eu diria assim, o dia do ser humano tão instável, porque você não consegue prever nem como é que você vai reagir em determinadas situações, nem as pessoas da sua equipe, e nem o líder da sua equipe. Isso gera o quê? Insegurança, instabilidade e ansiedade. Por falar em ansiedade, nosso tempo está acabando já. Ai, que né? pena, tô tão Mas aí gostoso. nos comentários e perguntas aqui, a Mildes dando parabéns pela entrevista, vocês estão cada dia melhores, obrigado, Mildes. Obrigada, querido. O Rodrigo ficou impressionado, nossa, tem muita gente no nível 3, tem muita gente no nível 3. 1, 2 e 3. 1, 2, 3, muitos controladores, né, centralizadores e tudo mais. Você concorda, Rodrigo? Coloca aí a sua opinião. O Giovanni, lá de Curitiba, né, Giovanni? De Curitiba, boa noite, Ale Cris, mais uma entrevista noite, top. Obrigado, gratidão. Gentileza perguntar para vivemos em um país que está em crise econômica e política. Nós falamos isso no começo, né? Do que os valores declarados da organização, as entregas para com as metas e aferição dos resultados, devido ao ambiente sob pressão e ansioso, que a gente estava falando agora, pode comprometer a organizacional? Com certeza, quanto maior a pressão que existe dentro do grupo, mais essa pressão levanta o quê? Os medos, que as pessoas ainda não resolveram dentro de si. Quanto mais medo você tem, mais reativo você se torna. Imagine o ciclo vicioso em que a organização entra, quando pressão que gera medo, que gera reatividade e que decisões baseadas nesses medos. Então você tem um processo em que a organização ela vai se autodestruindo, basicamente. Se não alguém diz assim, espera aí, vamos trabalhar essa questão, né, vamos diminuir a pressão, vamos entender o que está acontecendo, vamos ter clareza. A clareza de uma situação não é possível dentro de um campo de medo. Porque o campo de medo ele é um campo muito grosseiro. Perde a visão, você perde a clareza, você não sabe o que fazer. Fica no E aí individualismo. você vai usar o quê? Os recursos que você tem, que são as crenças limitantes ou as reações lutar e fugir, que fazem parte lá do cérebro do anfíbio, aquele mais antigo que existe dentro de nós. Ou eu luto, ou eu fujo. Essas são boas opções para uma organização que está precisando buscar algo novo, que precisa ter clareza, né, de quais são os seus produtos e serviços, que precisa satisfazer o seu cliente. Ok, que já são quase 40 minutos, mas a última acho que vai a dica aqui, né? O mesmo Giovanni falou assim, Roberto, qual a sua dica para sobrepor e fazer com que os valores declarados da organização, diante desse atual cenário, sobrevivam e estimulam as pessoas nas suas tomadas de decisão? Então acho que vão as dicas aí para a gente fechar, né? Aproveitando essa pergunta. Na verdade, eu ia corroborando você aí, que eu acho que está preciosa essa tua pergunta. Como que eu faço para convidar os líderes a buscar o autoconhecimento? No momento de crise, ele tem que entregar resultados. Né? É bem desafiador isso. Desafiador. Acho que dá para juntar aí com a pergunta do Giovanni. Eu acho que a gente tem que aprender com a história, né? E eu diria assim, a resposta está no Buda. O Buda dizia assim, ganhe consciência do sofrimento, da origem do sofrimento, para você perceber que ele é originado por você. Então, numa situação em que todo mundo precisa entregar resultado, está todo mundo ansioso, o nível de sofrimento está alto, não é verdade? Esse é o momento de entender que tudo é criado pela mente humana e pelo nível de consciência em que você está. Não existe maior momento do que esse. Porque se tivesse todo mundo numa zona de conforto, tudo funcionando bem, duvido que alguém
pensaria em evoluir a consciência. Porque porque não tem estímulo. Então, nesse momento em que o sofrimento está tão claro, né, em que as organizações estão tendo tantas dificuldades, tanta gente desempregada, dificuldade de resultado, dificuldade de atender a necessidade do cliente, esse é um ótimo momento para continuar pregando, mas eu diria que assim, uma parte da atenção para dentro para entender como funcionam, quais são as minhas crenças, quais são os meus valores, qual é o meu propósito e se eu tenho um plano de ação para colocar em prática tudo isso. Que entrevista deliciosa. Maravilha. Só quero dar um alô para o Marcos De Falco, nosso primeiro entrevistado. Boa noite, Ai, Marcos. Você acabou de entrar aqui, o Albino. A Mil dizendo que pena está acabando. Está acabando sim. Queria também deixar um beijo para o Rogério, lá de Vinhedo, porque ele entrou no programa e a gente não mandou um beijo para ele. Então, um beijo para você. Estamos em final, então? Já vamos terminar. Roberto, sempre um grande prazer conversar com você, porque você sempre nos nutre com muito conhecimento, com muita boa, positiva, e muita gratidão por ter vindo de São Paulo até aqui e nos honrar com a tua presença. Foi um prazer estar com vocês, prazer estar aqui e adorei o programa. Esse momento, é muito gostoso estar aqui, né, conversando, batendo papo e a gente entendendo mais como é que a gente funciona, né? Isso aí, gratidão, Roberto. É isso aí, não falamos dos nossos apoiadores, né, aproveitar esse momento. Chave essas flores maravilhosas aqui embelezando o nosso programa. E que é uma arte, né, Denise? Tudo que faz. Um vaso sempre diferente do outro, um arranjo sempre diferente do outro. Muita gratidão aí pela beleza e pela sua habilidade que você traz aqui no nosso programa. E o nosso cenário aqui da Cinemark com a Lili, gratidão ali pelo esse apoio, como sempre, desde o início, né? Querida, um beijo para você. E pessoal, pela audiência, pelas perguntas, pela participação, compartilhe esse vídeo para continuarmos aqui toda segunda-feira às 8h30. Na próxima segunda temos uma personalidade incrível, né, Lê? Ele é um untário, mas é músico também. Ele começou com 16 anos de idade a acreditar no sonho dele. Então, o que a gente vai trazer aqui, você acredita no sonho? Então, concretize ele. Ele vai trazer aqui algumas receitas, não é receita, né? Porque ele foi fazendo, foi planejando, foi agindo, foi sendo ele mesmo. E colocando todas as habilidades dele para funcionar e trouxe resultados. Cipe, semana que vem a gente vai estar aqui com Xuxa, grande empresário e músico. Pessoal, até semana que vem, gratidão por tudo, compartilhem e participem. Podem continuar mandando as perguntas, a gente vai continuar respondendo aqui com vocês online. Um beijo. Boa noite para vocês. Boa noite. Obrigado.